Olá, você está no Palavrinhando. Ela é a Roseli Mazulo. E ela é a Rosana Freneda. E a gente está aqui para palavrinhar. Palavrinhando, educação, porque aprender é sempre um novo começo. Sorteio? Sorteio. Faz tempo, né, que a gente... Faz tempo, sorteio. 1, 2, 3 e vai. Enquanto a Rô sorteia, Verdade. vamos fazer os nossos pedidos de praxe para vocês curtirem bastante o canal. É importante para a gente saber que estamos no caminho certo. Acionar o sininho para ser lembrado todas as vezes que novos episódios forem ao ar. Compartilhar. Sabe que é um belo presente você mandar um vídeo interessante para um amigo querido seu? Viu alguma coisa que a gente falou aqui, acha conveniente? Presenteie, compartilhe o nosso vídeo com quem você gosta. E inscreva-se no canal também. Nossa! Olha o que saiu, gente. Olha a palavra. Eu, ego. Gente, isso é forte. Isso aí é um episódio para mais... Deixa eu arrumar aqui o seu... Para mais de horas, né, Rô? Sim. Vamos ver o que o dicionário fala sobre eu. Depois nós vamos pro ego. É aí que mora o perigo, hein? Significado de eu. Designa a pessoa que fala, escreve, age ou se refere a si mesma, normalmente funcionando como sujeito numa oração. Eu estudo intensamente. É um substantivo masculino, a maneira de ser de alguém, a qualidade particular e distinta de uma pessoa. Deixei de ter meu eu de cantora. Por extensão, o modo que assume a personalidade de alguém. Num certo momento, meu eu de criança já não existe mais. Que pena, né? Tendência demonstrada por uma pessoa que não se importa com ninguém, além de si mesmo. Egoísmo. Muito bem, pegaram isso, né? Agora vamos para o ego. Rosana Freneda, que mão é essa sua abençoada? Parte central ou núcleo de alguém, referindo-se à sua personalidade, conceito que alguém tem acerca de si mesmo. No sentido figurado, excesso de consideração, de adoração por, apreço exagerado por si mesmo. Na psicanálise, segundo Freud, a personalidade que, no âmbito psíquico, influencia o comportamento de alguém, partindo de suas próprias experiências e controlando suas vontades e impulsos. A palavra naturalmente vem do latim ego, com o sentido de eu. É isso. Mas a gente fala tanto de ego, egóico, né? E enfim. Aí acabou vindo o episódio aí com eu e ego. A gente juntou as duas palavrinhas porque ego é mais forte quando a gente fala, principalmente com significado na psicanálise, né? Porque o quanto este ego influencia nossos comportamentos, as nossas tomadas de decisão, o que sentimos, está tudo muito interligado a este ego da psicanálise, esse ego egoísmo, né? Egoísmo, essa coisa de eu estar em mim, eu sou eu, todo mundo tem que me engolir do meu jeito. Aí tem a coisa da personalidade, né? Vocês sabiam que a gente pode mudar a nossa personalidade? Porque tem gente que fala, essa pessoa tem uma personalidade tão forte. Sabe por que ela tem a personalidade forte? Porque ela tem um ego gritando. E aí, se a gente toma, né, Rô, ciência de que a nossa personalidade, ela foi moldada pelo externo, pelo ambiente que a gente cresceu, pelas pessoas, né? O ambiente que a gente cresceu, a gente envolve tudo, né? O meio ambiente em si, mas as pessoas que estão em torno deste meio ambiente. Então, dentro de casa, pai, tio, avô, irmão, igreja, né, pastor, padre,
escola, professor, enfim, essas pessoas vão moldando a nossa personalidade e aí o nosso ego começa a gritar. Então, se o teu ego está gritando, pergunte-se, será que esse é o tipo de pessoa que eu quero ser? Essa pessoa que eu quero me tornar, quero continuar sendo? Não, mas é minha personalidade. Molda de novo a sua personalidade, porque se o nosso cérebro, ele é moldável, ele é plástico, você acha que a tua personalidade não vai ser? Né? Que parte que a gente não está entendendo nesse processo? Né, Rô? Pois é. Quando nós falamos em ego, parece até contraditório que, se vocês pegarem aí os 800 vídeos que tem no canal, a impressão que dá é que quando a pessoa ela tem essa personalidade forte, parece que ela fez a lição do autoconhecimento, ela se valoriza, ela tem autoamor, ela se autorrespeita. Mas, na verdade, ela extrapola, porque é importante, né, você se sentir seguro, amar a si mesmo, saber das suas competências. A gente tem falado incansavelmente a respeito, né, inclusive o propósito de tudo que nós fazemos é agigantar pessoas, partindo do autoconhecimento. Mas quando isso parte para o excesso, tudo que é em excesso é preocupante. Tudo que é em excesso é preocupante, porque você tem de trazer para a realidade esse ego inflado, essa segurança exacerbada, esse ser o centro das atenções, é algo que a mim sugere fuga do externo, ou seja, eu não quero embate com ninguém, eu tenho receio de comparações, então eu acabo, porque ele vai te levar para a arrogância, Eu ia falar. que causa distanciamento. Não há nenhum comportamento que afugente pessoas ao nosso redor do que um comportamento de arrogância, porque ela pressupõe que você se trata e se refere a si mesmo como um ser melhor do que qualquer outra pessoa que conviva com você. E aí as pessoas se distanciam. E um remédio, né, para isso é a pessoa falar, eu não tô nem aí se gostam ou não de mim. É preocupante quando a gente tem esse posicionamento vivendo em sociedade, né, porque entender que você não precisa ser admirado, não precisa ser respeitado, que você é assim mesmo, que você escolheu esse direcionamento. Na verdade, como a Rosana bem falou, nós somos fruto das circunstâncias que experimentamos. E muitas vezes nos deixam marcas que fazem com que a gente crie uma carapaça de proteção, que normalmente tem nome de arrogância. Sim. Né? Porque a pessoa não vai te questionar se você é agressivo, se você tem. Volta lá no episódio Síndrome de Deus, que tem tudo a ver com isso. Né? O ego ele é importante quando ele sinaliza quem você é, né? Quando ele te conecta com você mesmo. Agora, quando esse ego faz com que gere atrito entre você e todo mundo que está ao seu redor, vamos trazer a luz da consciência. Por que as pessoas não gostam tanto de estar ao meu lado? Por que eu não crio vínculos afetivos? Isso é perguntar-se, né? Por que eu tô sozinha? Por que quando eu mando uma mensagem a pessoa não me responde? Às vezes a pessoa tá ocupada, né? Mas ela nunca responde. Questione-se. Onde eu tô colocando a minha personalidade? Porque assim, né? Quando a gente estuda um pouco a teoria que o John Dispenza está trazendo pra gente, ele fala o quê? Que nós temos sentimento gera humor, e humor gera personalidade. Ó o caminho. Tá. Então, se eu tenho um ego inflado, mas eu tô rodeado de pessoas, então eu vou questionar se as pessoas estão ao meu lado porque eu sou legal, esse meu ego está me favorecendo, ou esse meu ego está me prejudicando. E, na verdade, o ego inflado normalmente vai te prejudicar. Né? Na verdade, o que te ajuda é esse ego equilibrado, esse ego que questiona, que pergunta,
que faz o exercício de casa, né, antes de dormir. O que eu fiz hoje? Eu desagradei alguém, eu me desagradei para poder favorecer alguém, porque eu acho muito lindo a gente ajudar os outros. É preciso, até porque a sensação de ajudar o outro faz mais, é mais legal para a gente do que propriamente para o outro, né? Mas esse ajudar alguém tem a segunda página. Você não pode se privar, né, Rosinha? Você tem que ajudar, tem que é uma palavra muito forte. É legal você ajudar, mas se você estiver deixando um buraco aqui para poder preencher o buraco lá, aí o buraco vai estar aqui. Não adianta tapar um buraco com outra circunstância também. que vai te dar mais, já vai gerar mais um problema. É delicado, né, quando a gente fala de ego. É muito delicado, porque as pessoas se olham e falam, mas eu sou desse jeito. Os outros têm que me suportar, porque é assim que eu sou, nasci desse jeito. Gente, a história da síndrome de Gabriela, eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim. Vamos melhorar como ser humano, vamos melhorar como pessoa, vamos ser, né, baixar um pouco a nossa crista. E eu falo, nossa, gente, porque eu me coloco num lugar, porque eu também estou nesse processo, eu também, às vezes, extrapolo no ego, eu também quero ir para cima de alguém quando alguém está me questionando, está me confrontando, está duvidando do meu valor, duvidando sabe? Eu também entro nesse lugar. Então, quando é a gente que eu estou me colocando, porque eu também estou aprendendo e tenho certeza que a Rô também está. Todos então, nós estamos. A gente lê, a gente faz curso, né? A gente acabou uma pós-graduação de desenvolvimento humano, eu e ela. Mas vocês continuam estudando? Sim, porque a gente quer que o ego não nos engula. A gente não quer ser a melhor bolacha do pacote. A gente quer acreditar que a gente tem muita coisa para aprender, muita coisa para desenvolver. Porque se a gente deixar, o ego nos engole. E é muito triste, né, Rô? É triste porque, assim, quando você pensa no ego, e por isso que nós trabalhamos autoconhecimento, ele a mim toca como um desequilíbrio tão grande quando você observa as pessoas assim, orgulhosas de serem sozinhas, sabe, orgulhosas de falar que não precisa de ninguém. Eu fico pensando assim, né, o simples fato quando você se sentar para fazer a sua refeição, você já parou para pensar quantas pessoas estão envolvidas no processo até chegar no seu prato? A gente precisa das pessoas, a gente não pode depender delas. Exato. Precisar é uma coisa e depender é outra. Então, quando você invalida a sociedade, né, quando você invalida, existe um mundo além do muro da sua casa. Quando você só vive dentro do seu mundo, você deixa de ser humano, porque você está pouco se lixando porque está acontecendo lá fora. Né? Você se autossustenta, você se auto... E, na verdade, eu falo, meu Deus, né, eu ouço muito isso. E por isso que eu gosto de trabalhar com pessoas, por isso que nós fomos estudar desenvolvimento humano, porque é triste saber que há um desequilíbrio emocional ali, né? Quando você fala de ego inflado, você está falando do oposto de baixa estima, né? Então, se você observar ao lado de você vai ver um monte de gente ou com baixa autoestima, ou com o ego inflado, que é uma proteção de quem tem baixa estima. E aí é mais fácil falar, não tô nem aí para o que as pessoas pensam, não tô nem aí se gostam ou não de mim, eu não preciso de ninguém, eu tô muito bem dentro da minha ostra. Do meu ciclo, né? Do meu ciclo. Gente, para ficar bem claro aqui o que a Rô tá falando, quando ela diz, eu não tô nem aí o que o outro pensa de mim, ela está falando no sentido de você se isolar do mundo. Isso. Né? Porque existe o outro lado, de você fazer tudo que os outros estão falando para você. Absolutamente nada a ver. Só para deixar claro, porque às vezes as pessoas confundem, falam, uma hora é para isso, outra hora é para aquilo. Não, o que ela está dizendo é diferente, tá? Nós vivemos em sociedade.
E nós precisamos sim dos outros. E nós precisamos sim ter um comportamento equilibrado para que a gente possa trafegar neste universo Terra, universo pessoas com quem a gente convive, porque nós precisamos trocar trabalho, experiência, dinheiro. A gente precisa de dinheiro para sobreviver. E aquela história, se você se isola, né, se você vive no seu mundinho ali, no seu núcleo, como é que você vai saber qual é o termômetro da sua competência, do seu desenvolvimento, do quanto você melhorou como pessoa, a ponto das pessoas se importarem com você, profissionalmente, inclusive, assinarem embaixo do teu nome? Porque profissionalmente, pessoas, 90% de recolocação profissional é por indicação. Não, você precisa das pessoas, tem jeito. Você vai se candidatar a uma vaga de emprego, você vai passar por uma entrevista, você precisa da entrevista da pessoa que faz a entrevista. Então, essa coisa, não preciso de ninguém, é até a página 2. O que a gente está falando aqui é que quando você deixa de fazer as suas coisas, porque você está preocupado com o que os outros estão pensando, aí é outra história. Aí é outra dependência emocional, inclusive. Isso, a dependência emocional, que é muito difícil. Então, por isso que é bom trazer sempre este equilíbrio, né? Razão, emoção, para que a gente caminhe de forma saudável pela vida. Porque o que acontece é que ou a gente está 100% na emoção, é muito drama, é muito vitimismo, é muito não sei o quê, ou tá muito no racional. Zero emoção. Nenhuma coisa, galera, e nem outra. A gente precisa do meio termo. Por isso que quando eu e a Rô, a gente sentou, a gente já vinha palavrinhando, né, fazendo esse trabalho de desenvolvimento pessoal, porque aqui nada mais é do que alertar vocês e alertar a nós mesmas de que algumas coisas precisam ser mudadas na nossa vida. Comportamento, como que nós falamos no começo do temperamento, personalidade. A gente precisa olhar com carinho. Então, e a gente estava nessa vibe. Daí veio a ideia do Habilidade 360, transformar em uma metodologia para pegar na mão de vocês. Porque às vezes só no blá 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 ouve, legal, o que elas estão falando tem sentido, mas aí acabou o vídeo, né, Rô? Vai para outra caixinha. Virou a esquina, deu algo ruim, já surta, já grita. Por quê? Porque tem muita informação aqui escondida no inconsciente e o ego, para proteger esse lugar, ele blindou. E aí a gente acaba tendo reações que a gente nem sabe por que teve. E aí, então, nós vamos trazer para atividades, para pegar caneta, papel e trazer para a consciência, para que algo possa ser feito. Senão, gente, a gente fica no blá 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 o tempo todo, né, Rô? Por isso que quando eu falei parece contraditório, porque nós aqui enaltecemos o autoconhecimento, enaltecemos o auto-amor, todos os autos que a gente vive aqui falando, e isso não nos anula viver em sociedade, porque eu acredito que na medida em que você se conhece, você não precisa mais da comparação, você não precisa mais, você sabe o contraponto das coisas, você se refletiu, né? Você se conectou consigo mesmo e você não precisa mais machucar, agredir, comparar. Você sabe qual é o seu papel. E a gente sabe, quando a Rô fala das lições de casa, que esse papel, muitas vezes, ele é adaptado, ele é aumentado, ele é diminuído. E quando a gente está no comando das ações, a gente escolhe qual papel naquele dia você vai exercer, né? Qual ação você precisa fazer. Então, quando você tem o ego em desequilíbrio, né? Em desequilíbrio, você perde a referência de você mesmo, porque você, quando tem a referência de você mesmo, você vai
conviver harmoniosamente com as pessoas, porque você não precisa o tempo todo se autoafirmar. Você não precisa se colocar acima de ninguém, né? Porque as pessoas sabem quem você é, porque primeiro você sabe quem você é. Então você se apresenta para as pessoas com a sua verdade. Então não é porque o seu ego não é inflado que você não tem personalidade, que você não tem identidade, que você não pode ter autoridade. Agora, com o ego inflado, dificilmente você vai ganhar autoridade, você vai ganhar respeito, você vai ganhar admiração das pessoas. Porque eu sempre digo para vocês, gente, o afeto vem da admiração e depois do respeito. Eu não admiro quem eu não respeito. Eu não respeito, perdão, quem eu não admiro. Eu não admiro. Sim. Então, se você adota, ainda que por proteção, tá? A gente entende isso, por isso que nós estamos aqui falando sobre isso. Às vezes o inconsciente blinda e a gente nem se percebe. Por isso do autoconhecimento. Ainda que por proteção, você acaba perdendo essas conexões. E você pode ser uma pessoa genial, competentíssima, intelectualmente muito bem preparada, mas se os laços de relacionamento não funcionarem para você, dificilmente o mundo vai saber que você é uma pessoa genial. E você perde a chance. E são laços de relacionamentos saudáveis. Saudáveis. Né? A gente fala muito de relacionamento aqui. Esses dias eu estava pensando, eu falei, quantas pessoas a gente se relaciona, mas de uma forma de cobrança, de dependência, de apego. Meu Deus, quantas vezes, né, a gente se pega apegado a pessoas. Então, assim, relacionamentos saudáveis, gente, né? Nós somos indivíduos. Então, respeitando o espaço e o limite do outro, né, Rô? Esse relacionamento saudável. Porque se você não respeita o limite do outro, quem é você para cobrar limite? É aquela história, a gente estabelece uma expectativa em relação às pessoas e a gente nem conhece direito a nós mesmos. Sim. Então a gente oferece para o mundo o que a gente tem dentro de nós. Então observe como as pessoas se relacionam com você, porque é uma resposta de como você se relaciona com ela. É o espelho. Exatamente. Pode haver uma distorção, porque do outro lado pode ter uma pessoa que tem o mesmo problema que a gente. Mas normalmente a gente recebe do mundo, o mundo nos trata como a gente trata o mundo. Né? E se a gente observar, sem dependência, mas a maioria das coisas que vem até nós, desde como eu falei, o alimento que vem na tua mesa, até uma oportunidade de emprego, até você escrever um livro, até você fazer uma universidade no exterior, tudo vem até nós por meio de pessoas. Então é isso? É isso. Falamos. Então tá, gente. E vamos embora. Antes de irmos embora, ative o sininho para ser notificado todas as vezes que um novo episódio entrar no ar. Curta, põe aí o seu dedinho, curta, não custa nada e enche o nosso coração, aquece o nosso coração. Compartilhe, como eu já falei, eu acho que informação, tudo que nos faz bem merece ser compartilhado. Então, se fez bem a você as nossas palavras, um dos episódios ou todos eles, diga ao mundo que estamos aqui. Fato. E inscrevam-se no canal. E tudo isso, ou qualquer dessas ações, só serão validadas se você estiver logado, senão o senhor YouTube ignora. E aí não entrega para outras pessoas. Né? E converse conosco, estamos aqui. Esperando o seu recadinho, a sua conversa. É isso. Tá bem? É isso? Então tá. Até o próximo episódio. Tchau. Palavrinhando, educação, porque aprender é sempre um novo começo.